Bom, mais uma edição, né, do nosso podcast A Gota d'Água. Essa aqui de forma diferente, a gente sempre se reúne aqui para tratar das questões mais voltadas aos trabalhadores, as questões aqui sindical, né? Mas essa é uma edição que nos deixa muito felizes, que hoje a gente vamos falar aqui um pouco de cultura e com uma trabalhadora, né? Já quero aqui agradecer a Natália por ter aceitado gentilmente aqui o convite para estar aqui, né, vindo aqui no nosso podcast, a gente poder bater um papo aqui, ao Paulo que está aqui também. Mas já para iniciar, a Natália que trabalha no reservatório, poder falar um pouco, se apresentar. Bom, meu nome é Natália Moraes, mas agora vocês vão me conhecer mais por Nath Moraes, né? Tenho 32 anos, trabalho aqui na Sanasa fazem 3 anos e para mim é uma honra, assim, estar fazendo parte desse processo, né, novo que eu estou vivendo e estar aqui com vocês também. E todo esse percurso vai encaminhar para mostrar um pouco daquilo que eu posso fazer, não só na Sanasa, né, mas na música, que é aquilo que eu estou inserido desde os 7 anos de idade, eu canto. Mas assim, nunca trabalhei com a música, né, sempre trabalhei em empresas normais, assim. Trabalhava numa farmácia, depois da farmácia fui para uma ONG, e agora estou na Sanasa, né? Vai fazer 3 anos. Sim. E para aqueles que estão nos acompanhando, a Nath está participando, né? Participou desse programa Cante Comigo, Canta Comigo, apresentado pelo Rodrigo Faro na Record. E para nós foi assim bastante uma alegria mesmo, né? Porque a gente tem aí pela empresa diversos talentos, né? E acho que é muito legal quando a gente vê isso também, os trabalhadores, e pode fazer também, né? E demonstrar esse talento, e quando surge, eu espero que a gente possa ter, né, o Paulo, outras edições aqui também, tendo outros trabalhadores. Mas eu já queria fazer a primeira pergunta, depois eu passo pro Paulo, né, que eu tô curioso aí. Quando que você começou a cantar? Quando que despertou essa... Já roubou minha pergunta. Já vai pensando em outra. Então, eu comecei a cantar na igreja, né? Acho que, assim, tô chegando à conclusão que todos os músicos, a maioria, começam nesse meio, né? Da igreja e tudo mais. Então, desde os 7 anos eu canto. A primeira vez que eu cantei foi com meu pai, numa apresentação do Dia dos Pais. E aí eu tava muito nervosa, assim, eu lembro que eu falei, nossa, pai, como que é a minha voz no microfone? Vai mudar, né? Vai ser diferente? Ele falou, não, sua voz só vai ficar um pouco mais alta, mas vai continuar sendo a sua voz, né? E aí eu tava com aquele medo e tal, e aí cantei com ele, e aí depois dessa apresentação, o pessoal lá da igreja do som e tal, falou, nossa, ela tem um timbre bonito, uma voz boa, vamos investir, né, no sentido assim de, vamos dar mais oportunidade para ela cantar aqui com a gente, né, e aí eu cantava com playback, e aí fui crescendo, me desenvolvendo, cantava também no coral das crianças, né, e aí depois eu entrei mesmo no Ministério de Louvor, comecei a tocar violão, né, e foi um desafio, assim, porque nesse processo eu passei por várias dificuldades, no sentido, assim, de apoio, pessoas que não queriam que eu estivesse ali, porque às vezes as pessoas falavam, você é estrela, você quer se aparecer e tal, não sei o quê. Talvez porque a minha voz era mais, assim, eu tinha uma técnica maior, mesmo sem nunca ter tido feito aula e tudo mais. Mas todo esse processo de dificuldade e para o meu desenvolvimento foi muito, muito importante, né, para eu conseguir chegar e mesmo assim não desistir, né, porque muitas vezes a minha avó falava, nossa, você só fica se dedicando a isso, vai lá morar na igreja então, pega essas coisas, vai lá morar na igreja. Aí eu falei assim, não, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, e mesmo as pessoas vindo contra ou tendo dificuldades, aquilo que a gente gosta, a gente vai sempre buscar fazer, né? Então, foi o que me motivou a continuar na música. E, assim, depois que eu cresci, adolescente, jovem, também continuei tendo, né, dificuldades e tal. Pessoas apoiando, mas muito mais pessoas diminuindo, né, falando que não seria para mim. Mas eu entendo que para tudo que a gente vai fazer tem esse processo, né, de
montes e vales, né, que a gente precisa passar. Sim. Eu já fiz a primeira aqui, porque isso pra mim é uma alegria, eu sei que pro Paulo ainda mais. O Paulo que, né, vive da música também, gosta muito. DJ nossa aí, tudo que é relacionado a som aqui dentro do sindicato, é igual você falou, quando você gosta. Sim. Então a gente vê que ele faz que pra ele é com prazer, né? Então quando a gente falou, ele já se animou bastante. Pra nós bacana. Hoje aqui tá muito, pra nós é muito legal. É igual ele, né? Tava falando aqui, a gente vai fazer o podcast aqui, a gente tá tratando uns assuntos sérios aqui sempre, né? Olha a diferença. Não, então, Nath, vou te chamar assim porque é seu nome artístico, sim, né? Sim. Então, legal. Então, eu vi você falando aí, tava aqui pensando, né? A música, para quem está envolvido na música, a gente sabe a dificuldade de fazer tudo isso, sim, né? Então, para a gente fazer música envolve várias questões, né? Porque você tem a família, você tem o seu trabalho, né? Você tem ali todo um sistema da casa para tocar. Sim. E as dificuldades aí fora, sim, né? Como que você enxerga tudo isso? Se eu te perguntar o seguinte, qual a maior dificuldade para fazer música? A maior dificuldade é justamente isso que você falou. Conciliar tudo, né? E ao mesmo tempo querer viver o sonho, mas ficar preso no financeiro, porque não é uma coisa que... lembro também que eu cheguei para uma pessoa e falei, acho que eu vou investir na música mesmo. Mas não vai dar dinheiro? Você tem que ver que aqui no Brasil, olha, a pessoa que bomba tem que ser a pessoa, tem que ser o cara, o músico, porque não é uma coisa que dá dinheiro para assim. Como que você vai fazer? E aí, até na questão de fazer faculdade também, né? Eu vou fazer fono ou vou fazer música? Porque eu também queria bastante fazer fono. E aí, não, mas música está muito mais atrelado àquilo que você quer, né? Você vai fazer fono para quê? Ou porque você está pensando no financeiro. Então, a gente começa a balancear essa questão financeira, é o que mais pega, assim, respondendo a sua pergunta. Sim. E tanto é que as águas da música eu comecei a pisar agora. Porque, como eu falei, sempre teve essa dificuldade, né? Pensar em contas e tudo mais. Então, nunca busquei também viver da música, né? E vou falar a verdade também, assim, no meio em que eu cantei em alguns aniversários, casamentos, além da igreja, e o músico hoje não é muito reconhecido, principalmente se você não é conhecido, né? Sim. Você não tem um valor, aquilo não é visto como um trabalho, aquilo não é visto como algo que deve ser recompensado, sabe? É uma coisa ali, tá cantando, é uma arte, Exatamente, eu fiz essa passatempo, pergunta, né? Eu fiz essa pergunta justamente por causa disso, porque quando nós vivemos da música, né? Vivemos, eu digo assim, gostar, né? E você quer atirar um pouco mais, então você encontra aí dois caminhos, né? Ou você já encontra alguém que fala, não, vem cá, que vamos investir aí. Então você não tem aquela preocupação. E quando você não encontra, você tem que ficar ali para fazer decisões, né? Você tem que tomar as decisões ali. Ou abandono tudo aqui e vou para a música, ou eu vou tentar conciliar. Aí o caminho é mais árduo, não é isso? Muito estreito, muito difícil. Fala que o Paulo está com quantos discos? O LP tá... Não, o que eu tenho, LP de música? Em casa? Uns 1.300, 1.500 LPs. Então você tem uma ideia como que ele é maluco. Assim. Você tá falando de LP mesmo, né? Mas eu acho legal trocar essa ideia da música, né? Porque quando eu encontro sim é mais fácil fazer esse diálogo. Porque eu cantei rap, né? Um tempo e gravei uma faixa num vinil e gravei o CD que eu tive um grupo, né? E essa é a discussão, porque ou você vai de vez falar, família, segura a onda aí, eu vou fazer isso, né? Sim. Ou você fala, não, vamos todo mundo aqui. Trabalho, família, música, e vamos ver onde vai chegar, né? Eu acho que é isso, né? E eu percebo que esse caminho da música também busca muito enfatizar o lado bonito da coisa, né? Você precisa fazer um bom trabalho, né? Porque senão você também não vai ter o reconhecimento. Se você fizer por fazer, mais uma coisa ali, né? E aí,
precisa, porque hoje em dia o pessoal ele tá muito ligado a essa questão visual, essa questão do material bom, né? Aquilo que tem qualidade, né? Então, isso tudo é muito caro também. Para você abrir mão da sua família financeiramente ou reservar um dinheiro para isso, acaba sendo mais ainda um desafio para você querer ser reconhecido, mas você também precisa fazer algo à altura, né? Mas assim, eu não sei o que você pensa, mas eu acho que essa participação e isso que tem acontecido agora, eu acho que traz, inclusive, o que vocês estão falando aqui, é uma reflexão sobre realmente esse incentivo por parte da empresa, por parte do governo. Acho que nós temos, eu acredito, nessa sua participação no programa, eu acho que você vai falar um pouco também da sua participação lá, como que se deu, da onde que surgiu, qual que foi a sua impressão que você teve também. Mas eu acho que daqui de Campinas, eu acho que da região metropolitana você é a única que chegou aonde está ali, né? E assim, a gente não sei, né? Acho que você vai poder falar também, mas a gente não viu isso chegar nem no radar do governo. Isso chegou agora, recente também aí, a gente conseguir colocar isso também no radar da direção da empresa e da empresa, assim, porque a gente tem tantos talentos aqui dentro também. E que eu acho que para a empresa incentivar a cultura é algo que eu acho que ela precisa também olhar para isso, porque a gente realmente vive dessa questão mesmo falta isso muito para nós, essa questão da cultura, da música. Eu acho que a gente precisa também se desafiar a cobrar mais incentivo por parte desses, né, tendo em vista todas essas dificuldades que vocês estão colocando aqui. Sim. Mas aí eu não sei o que você acha disso, né, da falta de incentivo, da falta realmente de apoio, né? E qual foi a sua participação aqui? Qual foi a impressão que você teve do programa mesmo? Sim, a falta de incentivo é muito grande. Assim, eu vejo que nos Estados Unidos, por exemplo, a música já é implantada nas escolas, né? E é um facilitador, assim. E a música também não é uma ferramenta só de entretenimento, mas também de educação, né? Então, isso fortalece bastante na questão do desenvolvimento da música, né, lá. Mas aqui já não é tão importante assim, né? Sim. A gente não tem uma disciplina na escola que trata sobre isso e tal. A gente faz, assim, em alguma atividade aleatória, mas não a matéria em si, não com essa firmeza como é lá nos Estados Unidos, por exemplo. Mas em relação à minha participação no programa, assim, foi uma coisa espetacular. Como eu falei, eu sempre cantei, mas nunca pisei nas águas. Não sei se consigo deixar claro isso, assim, tentar descrever, porque essa experiência de um palco grande, com pessoas, assim, que são mestres na área, né, te avaliarem, e toda aquela iluminação e todo aquele sistema acaba sendo um pouco novo, assim, né, porque eu nunca vivi isso de fato, apesar de ter cantado em aniversário, casamento, mas não é a mesma estrutura, né, profissional. E tá ali naquele palco foi, assim, extraordinário. Fora o desespero. Nervosismo, né? Para o nervosismo. Eu falei pro César, eu falei pro meu esposo, eu falei, gente, a hora que eu me apresentei, eu tava ali ainda. Depois que eu comecei a cantar, parece que apagou, assim, ó, na minha mente, eu não consigo lembrar de mais nada. Porque foi muito, assim... É uma experiência muito única. Eu não sei se eu consigo falar pra vocês assim, descrever, mas foi surreal. E ver o comentário dos jurados, né? E assim, uma coisa que eu coloquei no meu coração e na minha mente foi que eu queria muito tirar 100 pra eu já ir pra final. Porque eu não queria ficar indo e voltando pro local e desgastando, locomoção e tudo mais. Mas porque eu também tinha colocado isso na minha cabeça, sabe? E Provérbios fala muito isso, né? Aquilo que a gente pensa, a gente é. Então, da forma como a gente acredita, vai acontecer. E aí, o cara da produção também perguntou, como que você imagina que as pessoas vão reagir quando você cantar? Eu falei assim, eu imagino elas dando risada, eu imagino elas chorando, se emocionando. Sim. E foi justamente isso que aconteceu, né? Vocês puderam ver? Foi justamente isso que aconteceu. E eu fiquei muito feliz. E foi, assim, extraordinária a experiência. Muito legal. E tem uma coisa que eu estou ficando curioso. Porque a gente estava conversando aqui, você tinha falado
dos seus pais, né? Sim. Fala uma coisa pra mim. E antes, lá, vou pensar lá na época de infância já. O que eu ouvia na sua casa? Qual música que você ouvia? Eu ouvia muito gospel. Márcio Nascimento, Rose Nascimento, Elias Silva, Kleber Lucas também, Cassiane, Lauriette, tudo raiz mesmo lá do gospel, viu? E ouvia essas cantoras que eram vozes bem fortes, né? Vozes potentes. Uma dela que te inspira, assim. Que me inspirava, Aline Barros, Nívia Soares, que foi a principal, assim, até quando eu canto, às vezes as pessoas falam, nossa, você tem a voz da Nívia Soares, e não sei o quê, bababá, e quando eu vou nos lugares até, as pessoas falam, a Nívia Soares 2, né? Mas assim, eu comecei a fazer aula recentemente também com o professor Bruno Graça, do coral Black to Black, não sei se vocês já ouviram falar, inclusive ele também dá aulas de canto para Nívia, cuida, né, desse pessoal, Thales Roberto, Ana Paula Valadão, e tá sempre nesse meio. E aí ele falou assim, olha, Nath, fala para as pessoas que estão falando que a sua voz é igual da Nívia, que a sua voz não é igual da Nívia. Fala que a sua voz está mais para Whitney do que da Nívia. E aí, engraçado que lá no programa eu cantei uma música da Whitney, e aí o pessoal ficou, Whitney, Whitney, Whitney. Eu falei, nossa, tá vendo como que as pessoas colocam essa associação, né, daquilo que você canta e a sua voz, mas é bem isso. Mas tá mais pra Whitney ou não? Então, é que nem aquilo que eu falei. Quando a gente cresce doutrinando a nossa voz de uma forma, ela vai se assemelhar àquilo. Sim. A partir do momento que você começa a estudar outra coisa, a sua voz ela vai se assemelhar àquilo. E eu descobri nesses 3 anos de aula que a minha extensão vocal era totalmente diferente do que eu pensava. Comecei a descobrir coisas que eu nem sabia que eu era capaz de fazer na voz. Então, até meu esposo, ele ia sempre nas aulas comigo, né? E ele ficava assim, quem é que tá dentro desse corpo? Porque eu nunca vi você cantando desse jeito e agora começou. Então, por isso que o ensino, como eu falei antes, né, o ensino, a busca no desenvolvimento da música e na potencialidade de cada músico é muito importante, por isso também, pra gente se descobrir, né? Porque eu achava que eu cantava uma tal coisa e minha voz era, tipo, fazia isso. E aí eu achava que a minha voz conseguia fazer só aquilo, mas depois das aulas eu vi que eu podia ir além, sabe? E é um crescimento que não para, né? A gente sempre tem que ir em busca do conhecimento. Não, mas é isso. Eu acho que as pessoas já vêm com o dom de cantar, né? Eu acredito nisso. Sim. Né? Senão todo mundo sairia cantando aí e não é bem assim. Né? Sim. A gente percebe, né? Você canta? Eu cantando nem no chuveiro. Então... Mas mesmo as pessoas cantando bem, eu acho que é isso. Tem que aprimorar. Sim, tem que buscar sim. mesmo o conhecimento, e buscar aula, e buscar canto, e buscar várias coisas, porque é aí mesmo que, Sim. além do mais, tá preparada para as oportunidades, né? Sim, exatamente. A oportunidade, como dizem, aquele homem gordo, ensaboado, que tá descendo a rua milhão, assim, ó. E você não tiver preparado, Exatamente. ele vai passar e você não vai conseguir agarrar ele. Então, quanto mais preparo, melhor você vai estar para a oportunidade. Sim. Acho legal essa questão falando de você se preparar, se qualificar, e o que você falou sobre essa questão de desde da primeira infância ali, o ensino na escola, porque não sei se você toca algum tipo de instrumento. Toco violão. Mas eu sei que assim, essa questão de instrumento, ela desenvolve muito a questão cognitiva, assim, Sim. né? Então, essa reflexão que você fala sobre a questão da música não é uma questão só do entretenimento, mas é algo que também desenvolve essa parte do intelecto, sim, enfim. Com certeza. Eu também tentei aprender a tocar violão, mas eu confesso que... Novo não rolou. Então... Eu tô com o violão lá, tá guardado. Eu tô tentando incentivar meus filhos lá, porque eu acho muito importante essa questão da música, assim. E, assim, como eu falei, a gente ter alguém perto de nós que vai para um programa desse, se destaca dessa forma. Eu acho que isso também é a importância do sindicato, que a gente tem essa capilaridade de poder né, ter esse contato direto com todos esses trabalhadores. E muitas vezes a gente tá ali, a gente tá invisível, assim, né? E a gente vê tantas pessoas com
né, com diversos talentos, com diversas, né, questões assim que é tão importante, não só na questão do trabalho aqui, mas fora. Então, para nós a gente se sente honrado e muito privilegiado de estar aqui hoje com você, assim, para nós é muito legal. Eu que me sinto honrada de estar aqui, nossa, meu Deus. É isso, pra gente é importante, porque vai ver dentro da empresa, as pessoas não sabem, né? As pessoas não têm a noção de quantos trabalhadores tem aqui fazendo arte, fazendo cultura, fazendo várias coisas, né? E cai muito nisso que o Renan falou. Que muitas vezes a empresa está olhando para fora e tem muita coisa aqui dentro. Sim, exatamente. Né? Que você pode pôr tudo isso para funcionar, que dá uma visibilidade para a empresa também, porque é da casa. Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar, né, explorar mais isso. E sabe? isso também me fez pensar assim, em todo esse processo que eu passei, porque se a gente não, além da empresa, além do governo, além de tudo, se a gente não tiver um incentivo na nossa casa, Exato. a gente nunca vai mostrar isso para a empresa, a gente nunca vai mostrar isso para o governo, porque eu falo para vocês que é muito importante isso também, porque às vezes a pessoa, o artista, ele tem isso, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que as pessoas vão achar? Será que vai dar certo? Não, melhor não mexer com isso. Mas se a gente tem alguém ali motivando, incentivando, a gente pode ir muito além, sabe? Sim. E isso também foi um agravante, assim, eu falo com certeza, para eu estar nesse lugar que eu tô conseguindo acessar hoje. Porque se não fosse meu esposo, se não fosse meu irmão, minha mãe, sempre ali me motivando, com certeza também eu não estaria, porque, de verdade, gente, aqui, ó, tá falando desse jeito do que eu tô, e no programa, gente, eu cantava antes, quando eu tinha 7 anos, a mulher lá que tava no coral das crianças, abre essa boca, a gente não tá nem vendo seus dentes, abre essa boca, pelo amor de Deus, era extremamente tímida, sabe? Então, tudo isso também colabora muito pro desenvolvimento da pessoa, né? Sim. E hoje a gente dá para ver aí que está bem desenrolado. Né? Já tá. Consigo me expressar melhor. Já vai ter que ficar aqui o convite para retornar outras vezes, sim, porque tenho certeza que não vai parar por aqui. Sim. E acredito que ainda você vai ter muito sucesso nisso também que você escolheu, que é a música. E se Deus quiser, muitas outras portas ainda vão se abrir. Enfim, desejo cada vez mais sucesso. Amém. Eu acho que você pode falar aí o que você espera daí para frente, deixar uma mensagem aí para as pessoas sobre o seu trabalho, como você está vendo esse horizonte aí, né? Então, eu estou com muita expectativa, né, sobre o que vai acontecer, sobre tudo que já está acontecendo. O que eu tenho focado é me divertir no momento, aproveitar o momento e, apesar do nervosismo, né, poder extrair o máximo de recordações boas, né? Deixar essa sensação, né, na minha mente e não passar só como um processo. E, como eu falei, tanto sofrimento lá atrás, tanta coisa aconteceu, para algum propósito, né? E eu acredito, de alguma forma, viver, né, dessa forma que eu quero, que é poder acessar mais as águas da música, tocar pessoas através dessa arte e daquilo que Deus tem para a minha vida, né? Como eu sempre tenho ouvido desde criança, né? Você tem um chamado, um potencial para fazer isso, e agora eu acredito que, assim como José teve um sonho, né? E ele falou assim, eu tive um sonho assim, 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 e os irmãos dele, nossa, mas quem que você acha que você é? Fica quieto, para de falar isso, e não sei o quê. E aí aconteceu tudo, assim, coisas muito negativas na vida dele, né? Foi preso, foi enganado, e culpado de uma coisa que ele não tinha feito. E aí depois, lá na frente, que ele foi viver aquilo que ele foi chamado para viver. E todo esse processo, como eu falei, é necessário na vida de cada pessoa, né? Para o desenvolvimento daquilo que ela vai cumprir lá na frente. Então, eu estou com muita expectativa. Não sei também ao certo o que vai acontecer, né? Mas, como o Renan falou, e eu acredito, estou com essa fé, que coisas novas aconteçam na minha vida a partir disso tudo e que eu possa acessar esse sonho que eu tenho desde pequena, né? Que é cantar
e ministrar e fazer aquilo que eu sempre sonhei fazer. Maravilha. Isso. Bom, essa é a Nath Moraes. As portas aqui vão estar sempre abertas para você. Sou o marido César, que é um grande companheiro nosso, também trabalhador aqui da Sanasa. E como eu falei, para nós é uma alegria muito grande ter aqui mulher trabalhadora da Sanasa, do reservatório. A única mulher do setor. A única mulher dentro do setor. E assim, desejo tudo de bom para você. Muito obrigada, Renan. É isso mesmo. Muito Deus te obrigada, abençoe Paulo. aí nessa caminhada. Amém. Força e fé. Amém. Obrigado. Muito obrigada.